Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula no meu canal do YouTube, Anatomia com o Professor Carlão. Hoje a nossa videoaula é uma continuação aí das videoaulas práticas relacionadas aos ossos de membro inferior. Então, esta videoaula é a videoaula parte 3, onde nós vamos trabalhar especificamente os ossos tíbia, né? E também os ossos fíbulas, tá? Então, após nós estudarmos aí as tíbias, nós iremos estudar também as duas fíbulas, ok? Bom, pessoal, então vamos analisar o seguinte, ó, esses dois ossos, né, tíbia e fíbula, eles estão localizados na perna, tá? Que constitui aí o membro inferior, tá ok? O que acontece? De acordo com a posição anatômica e de acordo com os termos de posição e direção, a tíbia é um osso medial e a fíbula é um osso lateral. Então, se você observar na posição anatômica, esses ossos sempre vão estar permanecendo na mesma posição, ou seja, tíbia medial, fíbula lateral. Mais ou menos parecido com aqueles dois ossos do antebraço, né, que nós já vimos aí, né? Tem uma videoaula no meu canal do YouTube, na playlist de Sistema Ósseo, onde eu falo sobre os ossos do antebraço, una e rádio, né? A una, ela sempre vai ser medial, o rádio sempre vai ser lateral, e aqui vai ser a mesma coisa, tá? A tíbia medial e a fíbula lateral, ok? Então vamos retirar as fíbulas daqui, que não é... Nós vamos começar primeiro com a tíbia, ok? Bom, a tíbia ela é classificada como um osso longo, ok? E como todo osso longo, como nós já vimos, né, no húmero, na una, rádio, fêmur, os ossos longos eles vão apresentar uma epífise proximal, uma diáfise, que é o corpo, e uma epífise distal, ok? Então nós vamos iniciar, sempre eu gosto de iniciar trabalhando com o osso, iniciando, né, os acidentes ósseos numa epífise proximal, depois a gente vem para o corpo, né, porque é diáfise, e depois a gente vem aqui para a epífise distal. Lembrando que nós analisamos tanto o osso numa vista anterior como numa vista posterior, tá certo? Bom, pessoal, começando aqui, tá? Começando a analisar numa epífise proximal da tíbia, primeira coisa que nós conseguimos analisar é que essa parte aqui superior, a parte mais, né, proximal, ela é bem dilatada aqui, ó, tá vendo? Ela forma uma dilatação aqui, ó. Toda essa dilatação nós chamamos de côndilo, ok? Então, toda essa parte dilatada aqui é o côndilo. E quando nós observamos numa vista superior, nós observamos as faces lisas, né, desses côndilos, que é exatamente aonde vai se encaixar isso aqui, ó. Os côndilos do fêmur se encaixam nos côndilos da tíbia, tá certo? Muito bem. E aí nós temos que analisar qual côndilo é o medial e qual côndilo é o lateral, ok? Como que nós conseguimos analisar isso aqui? Se nós observarmos, ó, eu vou colocar o osso aqui, tá? Na epífise distal existe essa ponta aqui, ó. Tá? Essa ponta aqui, ela sempre vai ficar voltada para o meio. Então, imagina que a minha caneta é o meio do meu corpo, tá? Olha como que os dois ossos ficam, ok? Então, essas duas pontas aqui, ó, elas sempre vão ficar mediais, voltadas para o meio, tá certo? E o que acontece? Se essa ponta é medial, esse côndilo vai ser medial, é na mesma reta, tá? Ó, medial, côndilo medial. O outro côndilo vai ser o lateral, né? Como nós também já analisamos, né? Eu vou só remostrar aqui para vocês, quando nós estudamos o osso fêmur, né? Lembra que eu falei que a cabeça sempre vai ser um osso, uma estrutura medial? E aqui nós temos o côndilo e o outro côndilo, né? Então, esse côndilo medial, observa que ele é maior do que o lateral. E, além disso, como é que eu faço para saber que ele é o medial? É só observar que ele está na mesma reta que a cabeça, que é medial. Então, aqui na tíbia vai ser a mesma coisa, pessoal. Ó,
tá? Na tíbia vai ser a mesma coisa. E quando nós analisamos, né, de uma certa maneira, esse côndilo medial ele vai ser um pouco maior, ó, em relação ao côndilo lateral. E uma outra coisa que nós podemos observar é aqui na vista superior. O côndilo medial ele é maior do que o côndilo lateral, né? Então vocês estão vendo que o medial ele é maior do que o lateral, tá certo? Então a primeira coisa que a gente está analisando na tíbia são os dois côndilos. O que acontece? Entre os dois côndilos existe duas elevações. Existe essa elevação aqui e essa outra elevação aqui. Essas duas elevações constituem um acidente ósseo chamado eminência intercondilar, tá? Ó, observando numa vista anterior, ó, o que seria essa eminência intercondilar? Observa que do côndilo medial sobe uma projeção, do côndilo lateral sobe uma outra projeção, e essas duas projeções aqui é que constituem a eminência intercondilar, tá certo? E o que acontece? Cada ponta dessa é chamada tubérculo intercondilar. Então vejam que a eminência intercondilar nada mais é do que os dois tubérculos intercondilares. Só que esse que é maior, que ele é mais alto, ele está vindo do côndilo medial. Então este tubérculo intercondilar será chamado medial. Esse tubérculo intercondilar está vindo do côndilo lateral. Então ele vai ser chamado tubérculo intercondilar lateral. Tá certo? Então, isso que é importante vocês saberem. O que é a eminência intercondilar? Nada mais é do que os dois tubérculos intercondilares. Então, eles constituem a eminência. E cada ponta dessa é o tubérculo intercondilar. O medial, que ele é mais alto, ele é mais elevado, e o lateral, que ele é menos elevado, né? Ele é menos alto aí. Ok? Outra coisa que nós podemos observar, olha só, aqui eu estou olhando o medial e o lateral. Aqui eu tenho as duas elevações que são a eminência intercondilar. Observa que aqui anteriormente existe uma área um pouco mais funda, ó. Tá vendo? E aqui posteriormente também tem uma outra área um pouco mais funda, tá? Cada área dessa é chamada área intercondilar. Só que esta é anterior e essa é posterior, ok? Como é que eu sei qual que é anterior e qual que é posterior? A face anterior da tíbia tem essa elevação aqui, ó. Ok, ó? Tem essa elevação. Toda essa elevação é anterior, fica para frente do osso. Então, quando você observa o osso aqui, ó, tá? Eu estou observando, ó, só para vocês entenderem, ó. Aqui é a parte anterior. Então, essa área intercondilar é anterior. Esta outra área intercondilar aqui é posterior. Tá certo? Muito bem. O que mais que nós conseguimos enxergar na epífise proximal da tíbia? Aqui nós temos o côndilo lateral, correto? Côndilo medial maior, côndilo lateral menor. Embaixo dele, ó, tem uma área, uma superfície mais lisa, aonde vai articular, olha que interessante, aonde vai articular a cabeça da fíbula, ó. A cabeça da fíbula vai articulada aqui. Essa face lisa, né, que nós enxergamos aqui numa vista inferior do côndilo lateral, vai ser chamada face articular fibular. Por quê? Ela é uma face, tá? Toda a parte lisa de um osso geralmente é chamada de face e geralmente vai ser chamada de articular porque ela vai se articular com outro osso. E fibular porque vai encaixar aqui, ó, justamente a cabeça da fíbula, ok? Ainda na epífise proximal, já indo em direção ao corpo, nós temos essa elevação
meia enrugada anteriormente na tíbia, que é chamada tuberosidade da tíbia. Tá? Alguns ossos, né, algumas tíbias, apresentam elas um pouco mais proeminentes, um pouco mais evidentes. Mas essa parte anterior aqui é chamada, então, de tuberosidade da tíbia. Correto? Certo? Muito bem. Bom, isso é o que nós observamos aí na epífise proximal, tá certo? Na epífise, no corpo, tá? Então, quando a gente vai aqui para a parte do corpo, ou diáfise, né, da tíbia, o que nós vamos enxergar? Nós vamos enxergar que essa parte, essa face mais anterior da tíbia, ela forma uma margem, certo? Essa margem aqui, eu vou chamar de margem interóssea da tíbia, mais ou menos parecida com aquela margem interóssea da ulna e margem interóssea do rádio, tá? Porque o que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar que esses ossos, né, ou seja, tíbia e fíbula, elas vão encaixados assim, ó. Fica um espaço entre os dois, certo? Esse espaço entre os dois tem que ser preenchido por uma membrana, ok? Tem que ser preenchido por uma membrana. E automaticamente o que vai acontecer? Ó? Na face anterior da tíbia eu tenho uma margem interóssea e na parte mais lateral aqui da tíbia, ó, também existe uma outra margem interóssea. Como na fíbula vai existir também, ó, uma margem bem mais fininha aqui, também chamada de margem interóssea. E aí uma membrana de tecido fibroso, né, ó, aqui, ó, mostrando melhor para vocês, ó, a margem interóssea lateral da tíbia, a margem interóssea anteromedial da fíbula, a margem interóssea anterior da tíbia, né? E aí aqui, ó, se empreendendo nessas margens interósseas, nós vamos ter uma membrana de tecido fibroso chamada sindesmose, que vai formar então a membrana interóssea, fechando esse espaço entre os dois ossos aqui, ok? Então, essas duas margens interósseas é o que nós podemos observar aqui no osso tíbia, tá? Tanto numa face anterior quanto numa face lateral, ok? Lateral porque onde vai estar voltada para a fíbula, tá certo? E, além disso, o que nós vamos observar? Se eu for aqui numa vista posterior, ó, tá? Se eu for aqui numa vista posterior, o que eu vou observar? Eu vou observar um pequeno furinho aqui, ó. Esse furinho aqui é chamado forame nutrício. Forame nutrício da tíbia, tá? Aqui também vai apresentar, né? Ele tá um pouco meio fechado, porque depois que a gente pinta o osso, ele acaba tampando aqui com a tinta, mas é o forame nutrício aqui e o forame nutrício aqui, ok? Além disso, ele vai ter, olha só, uma elevação aqui, ó. Essa elevação que desce do côndilo lateral e vem até aqui, ó. Ok? Ó, essa elevação aqui. Não sei se dá para vocês observarem legal, ó. Essa linha aqui. Essa linha que vem, ó, ela vem do côndilo lateral até a parte posterior aqui da tíbia, certo? Essa linha, esse acidente ósseo é chamada linha do músculo sóleo. Ó, linha do músculo sóleo. Ok? Vou mostrar aqui, ó, que dá para ver um pouquinho melhor, ó. Linha do músculo sóleo, tá? Então aqui é onde vai se inserir o músculo sóleo, ok? E depois, né? Agora nós vamos para a epífise distal. O que nós vamos ter na epífise distal da tíbia? Primeiramente, nós vamos ter essa ponta aqui, ó. Essa ponta que nós enxergamos tanto numa vista anterior, ó, anterior, estou enxergando a ponta aqui, numa vista medial, veja que ela é bem larguinha, e numa vista posterior aqui também. Esta ponta
é chamada maléolo medial. Maléolo medial, tá? Então, o maléolo é a estrutura, medial é a direção que ele vai ficar, ó. Lembrando, minha caneta é o centro do corpo, olha só, tíbia esquerda, tíbia direita. Os dois maléolos estão medial, ok? Estão para o meio, tá certo? Então, aqui nós vamos ter o maléolo medial. Do outro lado do maléolo medial, nós vamos ter uma pequena incisura aqui, ó, tá? Uma pequena incisura. Alguns ossos dá para observar melhor, como esse aqui, ó, essa incisura. Outros ossos ela é um pouco mais discreta. Essa incisura vai fazer o quê? Ela vai articular, aqui, ó, ela vai articular a fíbula. Olha onde que a fíbula se encaixa aqui, ó. Tá vendo a incisura? Aqui, ó, essa incisura, olha onde que a fíbula vai se encaixar aqui, ó. Tá vendo? Essa incisura, ela é chamada incisura fibular. Incisura, porque parece uma mordidinha. Fibular, porque vai encaixar a fíbula, tá certo? E a parte mais inferior da epífise distal, da tíbia, ela vai ser bem lisa, né? Ela vai ser bem lisa porque ela vai depois se encaixar lá com o osso talos do tarso, que nós vamos ver na quarta parte aí, né? Dessa sequência de videoaulas práticas. Essa face inferior aqui, ó, totalmente lisa, eu vou chamar de face articular inferior da tíbia. Alguns livros mais antigos traziam face articular para o talos. Talos é este primeiro osso aqui, ó. Olha só, aqui eu tenho uma articulação, ó. Tíbia, fíbula articulada, ó. Tá vendo que aqui a parte do osso da tíbia é um pouco mais afundada, que é onde nós temos ali a incisura fibular. E esse primeiro osso aqui, ó, do pé é o talos, ó. Esse osso é o talos, ok? Então, olha como é que vai articular. A parte mais inferior da tíbia vai se articular aqui com o osso talos. Então, por isso que essa face aqui, ou ela, né, antigamente ela era chamada de face articular para o talos. E hoje, o termo correto é face articular inferior da tíbia, ok? Muito bem. Como que nós vamos reconhecer o lado da tíbia, tá? Ó, então, nós temos as duas tíbias aqui e a minha caneta está no centro. A caneta é o centro do corpo, é a linha mediana do corpo. Como que eu vou fazer para reconhecer o lado da tíbia? Primeira coisa que eu vou fazer, a tuberosidade da tíbia tem que ser anterior, tem que ser voltada para frente, ó, tá? Anterior. Tuberosidade da tíbia, anterior. Segunda coisa que você faz, maléolo medial é medial, tá? Então, o maléolo da tíbia vai ser medial. Então, é dessa maneira que você vai reconhecer o lado da tíbia. De acordo com a posição anatômica, né, ó, de acordo com a posição anatômica, ok? Aqui, ó, esse é a tíbia esquerda e essa é a tíbia direita, em relação ao meio do corpo, ok? Bom, com isso, então, nós terminamos aí o osso tíbia e agora nós vamos para os ossos fíbula, ok? Ossos fíbula. Bom, a fíbula, como nós já trabalhamos, ela é um osso lateral, de acordo com a posição e direção, né? De acordo com os termos de posição e direção e a posição anatômica, esses dois ossos fíbulas são laterais, tá? Também é um osso longo, né? Como a maior parte dos ossos de membro inferior. Então, eles vão ter uma epífise distal, uma epífise proximal e uma diáfise no meio, ok? Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a analisar primeiramente a epífise proximal, tá certo? Bom, vamos analisar aqui então a epífise proximal. Ok? Deixa eu só focar.
Então, olha só, aqui nós temos a cabeça, tá? Toda essa parte volumosa aqui em cima é a cabeça da fíbula, tá? Só que a cabeça da fíbula, tá vendo que ela vai ter uma pontinha mais elevada aqui, ó? Ó. Essa pontinha mais elevada é chamada ápice da cabeça da fíbula, ou simplesmente somente ápice da fíbula, tá? Então, toda essa estrutura aqui, ó, é a cabeça da fíbula, só que a parte mais pontuda dela é o ápice da cabeça da fíbula. Se nós observarmos aqui esta articulação que eu tenho aqui, ó, eu vou tentar mostrar assim, olha que legal. Toda essa parte aqui, ó, é a cabeça da fíbula. Tá vendo o ápice aqui, ó? O ápice é a parte mais alta da cabeça da fíbula. Então, esse é o ápice da cabeça da fíbula, ok? E a cabeça da fíbula, ela vai apresentar aqui em cima, bem na parte mais superior, uma face lisa, que vai se articular aqui com a face articular fibular, né? Para a fíbula aqui, ó. Então, essa parte mais superior aqui, ó, da cabeça da fíbula, que é lisa, é chamada face articular da cabeça da fíbula, tá certo? Face articular da cabeça da fíbula. Então, vejam só, na epífise proximal nós temos toda a cabeça da fíbula, o ápice da cabeça da fíbula e a face articular da cabeça da fíbula, ok? Logo abaixo da cabeça, nós vamos ter um estreitamento, ó. Tá vendo? Esse estreitamento aqui, ó, que é chamado, então, de colo da fíbula. A cabeça tá aqui em cima, que é toda essa dilatação aqui, o colo tá logo embaixo, tá? Colo da fíbula, ok? O que nós podemos observar aqui? Nós podemos observar que na face anterior da fíbula, ó, a face anterior da fíbula vai ter uma margem bem estreita, né, bem fina aqui, ó, que é chamada margem interóssea, ok? Como nós tínhamos a margem interóssea aqui da tíbia, ó, margem interóssea, aqui na fíbula também nós vamos ter, na sua face anterior, né, a margem interóssea da fíbula, ok? A fíbula, ela também vai apresentar forame nutrício, né? Porém, ele acaba sendo um pouco mais difícil de se visualizar, tá? Então, ele acaba sendo um pouquinho mais difícil de se visualizar, ok? Então, aqui, né, numa vista anterior, né, nós vamos ter, então, a margem interóssea, né? Aqui nós vamos ter a borda anterior, ok? A margem, né, anterior, tá certo? Então, isso nós estamos observando no corpo, né? Então, toda a sua margem anterior, que é essa parte mais achatada, e só essa mais fininha, que é a margem interóssea. Aí nós chegamos aqui, ó, pessoal, na epífise distal. Aqui nós temos a parte lateral e aqui nós temos a parte medial, voltada para o meio. Como que eu sei qual que é a parte medial, qual que é a parte lateral? A parte lateral, ela não tem nada. E se você observar, ó, a parte lateral, ela vem, quando ela chega aqui, ela faz um ressalto para fora. Ó, ela vem e faz um ressalto aqui, ó, para fora. E ela é totalmente lisa. Lisa, assim, em termos, né? Não tem nenhum acidente ósseo aqui. Agora, a parte medial da epífise distal, ela vai ter uma face lisa aqui, ó, e um buraquinho aqui atrás, uma parte um pouco mais funda. Na parte medial da epífise distal da fíbula, essa face articular aqui vai ser chamada face articular do maléolo lateral. Porque essa parte aqui, mais saltada para fora, para lateral, tudo isso aqui é chamado maléolo lateral.
que acontece? Se eu observar aqui, ó, uma articulação do tornozelo, tá? Uma articulação do tornozelo. Aqui a tíbia tem um maléolo medial. A fíbula vai ter um maléolo lateral. Tá vendo como que ela é saltada aqui para fora? Maléolo lateral, maléolo medial. Então, isso que eu estou vendo aqui, ó, é o maléolo dela. Maléolo lateral, que é a face lateral, né? É a face lateral aqui da epífise distal da fíbula. E a face medial? E a parte medial? Na parte medial, né, nós vamos ter a face articular do maléolo lateral e a fossa maleolar, né? Então, todo isso aqui é o maléolo, vai ter a face articular, que é medial, e vai ter a fossa maleolar. Se eu observar, esse aqui é um osso esquerdo e esse é um osso direito, ó. Os dois vão apresentar isso, ó. Os dois vão apresentar a fossa maleolar e os dois vão apresentar a face articular do maléolo lateral, ok? E os dois vão apresentar o maléolo lateral. Maléolo lateral, maléolo lateral, ok? Então, com isso, pessoal, a gente termina aqui a parte de fíbula. Mas e agora, como é que eu vou reconhecer o lado da fíbula, né? Bom, primeira coisa que nós temos que fazer, a cabeça, né, o ápice é superior, é proximal, né? Fica para cima, tá? Então, primeira coisa, o ápice da cabeça da fíbula é proximal, tá? Como nós estamos vendo aqui, ó. Como a gente consegue enxergar aqui, ó. Proximal, distal. Então, o ápice é proximal. Outra coisa que a gente consegue entender. O maléolo tem que ficar lateral, para fora. Legal. Mas e essa parte aqui, ó? E essa parte onde nós temos aqui a face articular, né, do maléolo lateral e a fossa maleolar? O que vai acontecer? Tanto a face quanto a fossa maleolar tem que ficar medial, tem que ficar voltada para o meio, aqui, ó. Tá? Vamos supor que a minha caneta seja o meio, olha aqui, ó. Face, fossa. Face, fossa. Ok? Tá para o meio. Mas o que acontece? A face articular fica para frente e a fossa fica posterior, tá? Então, anotem aí para vocês entenderem. Como reconhecer o lado da fíbula? O ápice é proximal, o ápice, né, da cabeça da fíbula é proximal. E aí a gente pode já ir direto aqui, ó. A gente já pode vir direto aqui embaixo. A fossa, vamos pegar só pela fossa maleolar, tá? A fossa maleolar é medial e posterior, que ela tem que ficar voltada para trás. Olha aqui, ó, só para vocês entenderem. Esse pé aqui é um pé direito. Automaticamente nós temos uma tíbia direita e uma fíbula direita. Olha aqui, ó. Se eu observar aqui, direita, direita. O maléolo medial da tíbia para o meio, maléolo lateral da fíbula para a lateral. Olha aqui, ó, onde que eu estou vendo a fossa maleolar. A fossa maleolar não está para o meio e para trás, porque você vê a fossa maleolar aqui atrás. Na frente você não vê a fossa maleolar aqui da fíbula. Então a fossa maleolar ela tem que ficar numa posição póstero-medial. Póstero de posterior, medial mais voltada para o meio aqui, ok? E com isso você reconhece então o lado da fíbula. E aqui para mostrar para vocês como que ocorre então essa articulação, ó, tá? A face articular da cabeça da fíbula se articula com a face articular para a fíbula da tíbia aqui, certo? A fíbula ela vai se encaixar aqui na incisura fibular da tíbia, ok? Aqui, ó, a face articular inferior da tíbia ou face articular para o talos se encaixa no talos. E essa face articular aqui, ó, olha só que interessante. Face articular
do maléolo lateral da fíbula se encaixa também no talos, ó, no osso talos, ok? Ó? Olha onde que ele se encaixa aqui, ó. Tá certo? E a fossa maleolar fica não encostando em ninguém, tá? A fossa maleolar fica aqui quietinha, tem vários forames nutrícios aqui e não se encosta com nenhum outro osso aqui, ó. Tá? Então, a única articulação que vai ocorrer aqui é a face articular inferior da tíbia, que se encaixa no talos, e a face articular do maléolo lateral da fíbula, que também se encaixa aqui no osso talos, ok? Ó? Então, essa face articular do maléolo lateral da fíbula se encaixa aqui também no osso talos, ok? E para a gente terminar, então, eu vou fazer só até a quarta parte aqui, né? A primeira parte foi osso do quadril, a segunda parte foi o fêmur, terceira parte foi essa aqui, né? Então, vamos fazer só 3 partes só, não precisamos fazer 4 partes. Olha só, então aqui nós temos um pé, tá? O pé, pessoal, o pé, ele vai ser mais ou menos parecido com a mão, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, os ossos, vários ossos curtos aqui, que constituem o tarso, tá? Depois eu vou ter 5 ossos que formam o metatarso e depois eu vou ter os dedos que são formados por falanges, tá? O que acontece? Diferentemente dos ossos da mão, o carpo, né, da mão era formado por 8 ossos curtos. O tarso do pé vai ser formado somente por 7 ossos curtos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Somente 7 ossos que constituem o tarso, beleza? Já o carpo da mão, ele era formado, né, por 8 ossos, tá ok? Bom, o metatarso, né? O metatarso, que são esses 5 ossos aqui, um pouco mais, agora já são ossos longos, né? Que formam praticamente quase que o dorso do pé. Então, eles vão ser chamados de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto metatarso, começando de medial para lateral, né? Do dedão aqui do pé, que é o hálux, até o dedo mínimo aqui, né? Então, primeiro metatarso, segundo metatarso, terceiro metatarso, quarto metatarso e quinto metatarso. Os dedos são formados por falanges, igual é nos dedos da mão. O hálux, que é o dedão do pé, né, mas o termo correto é hálux, ele é formado somente por 2 falanges. Falange proximal, porque está mais próxima da articulação do quadril, e essa aqui é a falange distal do hálux. Os outros dedos, o segundo, terceiro, quarto e quinto dedo, são formados por 3 falanges, tá? Nesse pé aqui, obviamente, o único que está com 3 falanges é o dedo do meio, o dedo médio, tá? Por quê? Porque nós conseguimos montar, então, as 3 falanges. Aqui está mostrando só 2, né? Aqui só 2 e aqui só 2. Por quê? Porque está faltando ossos aqui para completar esse pé do esqueleto nosso que nós temos aqui. Mas se você observar, esse dedo médio, ele tem 3 falanges, ó. Falange proximal, falange média e falange distal, ok? Então são 3 falanges aqui, ó. O hálux, falange proximal, falange distal, e os outros dedos vão ter a falange proximal, a falange média e a falange distal, tá? Agora vamos aqui para os ossos do tarso. Vamos estudar então os ossos do tarso, saber o nome de cada um, ok? Bom, primeiramente, né, o primeiro osso que nós temos aqui, já articulando-se com a tíbia e com a fíbula, é o osso tarso. Esse osso aqui, ó. Esse é o osso tarso, ok? Abaixo dele, que forma o calcanhar, é o osso calcâneo. Esse é o osso calcâneo, tá? Todo esse aqui é o osso calcâneo, ok? Muito bem.
Então, olha só, observando nesta imagem aqui, o primeiro osso que nós temos é o talos, que se articula com a tíbia e com a fíbula. Abaixo do talos, nós vamos ter o calcâneo, tá? Que nós enxergamos numa vista lateral por causa da fíbula aqui, ó. Fíbula, então nós vemos ele aqui numa vista lateral, numa vista posterior, numa vista medial e numa vista inferior, tá? E olha que legal, aqui é fácil para a gente entender. Articulando-se anteriormente com o talos, nós vamos ter esse osso aqui, ó, chamado navicular. Ó, navicular. Então, o navicular fica anterior ao talos. E anterior ao calcâneo vai ficar esse osso aqui chamado cuboide. Certo? Então, anterior ao calcâneo, nós vamos ter o cuboide. Anterior ao talos, nós vamos ter o navicular. Isso observando aqui, ó, numa vista medial, ó, talos, navicular. Numa vista lateral, calcâneo, cuboide. Se eu observar embaixo aqui, ó, uma vista inferior, talos, navicular, calcâneo, cuboide. Aí sobrou mais esses três aqui, ó. Esses três. Um que fica conectado com o primeiro metatarso, um outro que fica conectado com o segundo metatarso e um outro que fica conectado com o terceiro metatarso. Esses três ossos são chamados de cuneiformes. E aí, obviamente, nós temos que entender o seguinte: o dedão do pé, que é o nosso hálux, não fica voltado para o meio do meu corpo? Então, olha só, cuneiforme medial, cuneiforme intermédio, cuneiforme lateral, tá? Cuneiforme medial fica em contato com o primeiro metatarso. Cuneiforme intermédio fica em contato com o segundo metatarso. E o cuneiforme lateral fica em contato com o terceiro metatarso. O cuboide fica em contato com o quarto e com o quinto metatarso, tá? O navicular fica em contato com o talos, com o cuneiforme medial e cuneiforme lateral e o cuneiforme intermédio e lateral, tá? Então, o navicular, ele se articula com os três cuneiformes e também com o talos, só que também com o cuboide aqui, ó, ok? O calcâneo, ele vai se articular somente com o talos, que está em cima dele, e anteriormente com o cuboide, né? Que é com quem ele se articula, tá certo? Ok? Então, esses são os ossos do pé, né? Então, do tarso são 7 ossos, talos, ó, talos, calcâneo, navicular, ó, navicular, cuboide, cuneiforme medial, cuneiforme intermédio, cuneiforme lateral. Depois os 5 metatarsos e as falanges. O hálux somente 2, proximal e distal, e os 4 dedos, proximal, média e distal. Ok? Pessoal, com isso, então, nós terminamos aí a terceira parte da videoaula prática de ossos de membro inferior. Lembrando para vocês que a primeira parte foi os ossos do quadril, a segunda parte foi o fêmur e a patela, e a terceira parte nós conseguimos fazer aqui tíbia, fíbula e os ossos do pé, ok? Espero que vocês tenham gostado, pessoal, que vocês tenham entendido aí os acidentes ósseos, dos ossos de membro inferior. Deixem seus comentários na descrição do vídeo, que eu estarei respondendo a todos aí. Ativem o sininho de notificação para vocês receberem sempre novidades de novos vídeos aí no meu canal. Se inscrevam também no meu canal, né? Dê uma força para nós aí. E desejo a todos ótimos estudos, um grande abraço e até a próxima videoaula do meu canal Anatomia com o Professor Carlão.